A maioria dos médicos não tem treinamento em nutrição. Eles são treinados para procurar as consequências de determinada doença, os sintomas de determinada doença. É por isso que se olha muito para calorias e para glicemia e não se olha para a razão pelas quais a gente tem a glicemia elevada, por exemplo. Um dos exames que são utilizados para verificar a questão da glicemia é a glicemia em jejum. A gente observa o teor de glicose que existe no sangue quando a pessoa acaba de acordar. Mas isso aí, por si, pode estar normal e a pessoa já está num processo de doença. Porque o que é que acontece? O corpo sempre trabalha no princípio da homeostase. O que é a homeostase? É o meio interno constante. O corpo vai procurar o máximo possível manter o seu meio interno constante, mesmo que isso signifique aumentar a secreção de determinados hormônios. Então você pode estar com a glicemia normal, mas o seu pâncreas já está trabalhando em excesso. O seu pâncreas já está trabalhando, produzindo mais insulina do que o que deveria, a hiperinsulinemia. Isso acaba levando à resistência à insulina, que acaba fazendo com que mais cedo ou mais tarde a sua glicemia não aguente ficar tão baixa e acabe aumentando. Então, o grande segredo é você olhar não só a glicemia, mas também você verificar a taxa de insulina basal, a taxa de insulina em jejum. Quando você observa isso, você tem condições de verificar se o seu pâncreas já está trabalhando de forma maior ou não. É algo mais ou menos assim. Pensa na velocidade do carro, no velocímetro do carro, e pensa no marcador de contagem de giros, o RPM do carro. Se você pode chegar a 80 km por hora de primeira marcha. Só que se você olhar para o conta-giros, você vai ver que o conta-giros está lá nos 10.000 rotações. Ou seja, o motor já está muito forçado para poder conseguir chegar nesses 80 km por hora. É mais ou menos o que acontece quando uma pessoa tem a glicemia normal, ou seja, 80 km por hora, mas o pâncreas já está produzindo uma quantidade 2, 3, 10 vezes maior de insulina para poder sustentar essa glicemia. O corpo sempre vai reagir ao que você faz com ele. Nós fomos feitos para manter o nosso meio interno constante. No entanto, agressões diárias, agressões periódicas de 3 em 3 horas, fazendo com que a sua glicemia se eleve e a insulina tenha que ser liberada, acaba fazendo com que uma medida preventiva, para fazer com que você tenha uma melhora no processo e que mantenha o seu meio interno constante, faça com que você acabe desenvolvendo a doença, que é o caso do diabetes tipo 2 e da obesidade.